volta com vocês. Estamos falando de pessoas conhecidas e que não se sabia que elas eram espíritas, como o Porto Alegre, Gonçalves de Magalhães, então, Torres Homem. Tem um outro, o Torres Homem até nem é tão conhecido, mas tem uma pessoa que todo mundo já ouviu falar, Gonçalves Dias. Já ouviu falar? Se não ouviu falar, é só Se você não ouviu narrar. falar, é só você ir nos poetas, tá certo? E narrar aquele trecho, que minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, e ele também... Ele é dele, que é famosíssimo, né? Isso, e ele também estava... envolvido nesse grupo. E eu vou adiantar, em vez dele falar, falo eu. Desencarnado, Gonçalves Dias se manifestava na família do Porto Alegre, conversava com as crianças porque eles eram conhecidos. Então, ele continuou essa conversa depois de desencarnar, e você nem imaginava isso. Então, tem uma história muito interessante, porque quando esses jovens, e eles não eram jovens de elite, viu? Eram jovens que vinham de famílias simples. Eles não eram de elite, não. Inclusive, participou também o Gonçalves Dias também foi para a França. Então, eu estava lá, Torres Homens, e o Magalhães, o que ele fez? Ele foi na universidade estudar o espiritualismo racional, que tinha, já falamos num outro programa, né? Aquele núcleo de espiritualistas da Sorbonne, né? Liderados ali tinha o Geoffroy, tinha o Victor Cousin, e ele estudou, ele participou desses estudos. E ele viu... Porque essas ele ideias... estudava filosofia também, ele tinha esse interesse. Exatamente. E quando ele viu aquelas ideias espiritualistas do ser humano como sendo uma alma, né? E superando todo aquele materialismo da Revolução Francesa, ele falou, isso é tudo que o espiritismo, tudo que o Brasil precisa. E ele voltou para o Brasil trazendo o espiritualismo, escreveu livros sobre isso, e o magnetismo animal. E ele nem sabia que essas duas grandes ciências que ele trouxe para o Brasil formariam a base do espiritismo posteriormente. É claro que nós temos aí esse espírito tão grandioso, ele obviamente tinha uma missão, né? Não podemos negar quando você olha a trajetória completa dele depois. São pessoas que trazem uma bagagem de outras vidas e que eles trazem uma contribuição gigante. Com certeza. Então nós vamos ver o quê? No Brasil, formando-se uma sede do magnetismo animal, o espiritualismo racional depois seria adotado nas escolas, com a influência do Magalhães, e na Alemanha, o Porto Alegre estudando o espiritismo. E depois se correspondendo e despertando o interesse do Magalhães também pelo espiritismo. Ele estava estudando na Alemanha porque ele era diplomata na Alemanha. E ele teve que ir para a Alemanha. Aí ele manda essas cartas, se corresponde também com Magalhães e com muitos outros, e durante o trabalho de Kardec na França, já se estabelecia no Brasil um núcleo de pensadores unindo o espiritismo, interpretando o espiritismo com a profundidade que Kardec propunha. Então, sem a deturpação que ocorreria depois, né, misturando o espiritismo desviando ele da sua proposta original. Isso que eu tinha pensado, porque você já falou, e até fizemos um programa anterior mostrando deturpação, né, da doutrina. Exatamente. E aí você tem essas criaturas entendendo exatamente como Kardec pensava. E a leitura do livro do Porto Alegre vai esclarecer isso. Porque no livro ele faz uma adaptação, uma leitura da sociedade brasileira que vale para os dias de hoje. Não, isso ele vai denunciar a corrupção. Aqui a gente, em outra oportunidade, pode falar, mas a gente já convida, né, os nossos amigos a ler no livro. A importância não é um detalhe só. Não. Ele altera a nossa percepção e o entendimento do espiritismo no Brasil. Esteja certo que os escritos do Porto Alegre sobre como ele vê o brasileiro, a psicologia do brasileiro, a maneira de viver, é muitíssimo atual. É interessantíssimo, porque ele como que desnuda o comportamento do brasileiro. Ele está falando no século XIX, mas vale ainda porque isso ainda não foi durante superado. O Império. Ele está denunciando, e a visão dele é muito profunda. Muito. E o que ele vai dizer? Que o espiritismo ele vai surgir aí.
Quando ele der ao brasileiro o espiritismo, uma noção clara da vida após a morte, ele vai diminuir o interesse que as pessoas tenham, né, nos privilégios dessa vida, fazendo com que a oportunidade da igualdade, né, e o estabelecimento da solidariedade dê a grandeza que o Brasil mereça. O texto é fantástico. É verdade, porque é como se aqueles brasileiros tivessem, eu vou falar de uma forma bem resumida, uma certa inveja da corte portuguesa, não percebendo que aquilo... O valor próprio. O né? próprio valor, as suas competências, as suas condições, não ficar imitando aquilo. E a gente ainda vê resquícios muito fortes dessa mentalidade de tentar ser elite, sei lá. Com certeza. E olha, o desdobramento desses estudos mal começaram. Porque quando a gente vai estudar o Magalhães, por exemplo, né, que em paralelo ao Porto Alegre, ele trouxe o magnetismo para o Brasil, ele enxergou nos índios, na nossa origem indígena aqui no Brasil, indícios de que houvesse uma relação histórica do Brasil com essas descobertas que ocorriam na França. Então ele vai dizer, olha, o índio já trazia vários aspectos da cura que se aproximam desse magnetismo descoberto na França. Então nós temos nas nossas raízes, né, uma aproximação, né, uma antecipação, vamos dizer assim, do que pode se concretizar no Brasil. Então, para mim, essa visão é extraordinária. Né? No século XIX, em pleno Império, o Magalhães enxergar que a gente poderia ter uma proposta de medicina popular. E uma cultura eminentemente brasileira. Embora você, obviamente, foi colonizado, mas as características daquela corte eram deles. Essa coisa de querer imitar é uma coisa que ficou muito ruim para o Brasil, sendo que os valores próprios ficaram perdidos. E eles viram, então, que essas ciências do magnetismo animal, o espiritualismo racional e espiritismo, trazidas da França, serão ressignificadas no Brasil por uma identidade do brasileiro. Olha, o brasileiro está pronto para receber essas ciências que vêm da França, mas dando a elas uma leitura própria. Agora, isso tudo formou a primeira geração de espíritas no Brasil, que nem eram conhecidos. Quando você pegar em 65 o que é divulgado do José Olímpio, é o início da deturpação. Porque o José Olímpio era um católico ferrenho, e ele enxergava o espiritismo com o ponto de vista do católico, com a ideia de pecado, com a ideia de culpa, com a ideia de que estamos aqui vivendo reencarnações expiatórias e deturpando. Não vai falar mais. Deixa a gente ligado no Porto Alegre, no Gonçalves Magalhães, que estava bem melhor que isso. Temos uma primeira fase desconhecida que precisa ser conhecida, explorada e compreendida. Então, o nosso tempo termina. E essa primeira fase aí do Espiritismo no Brasil, você vai encontrar no livro Revolução Espírita, não esqueça disso. E fale conosco através do Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, youtube.com/TV Mundo Maior ou Revolução Espírita TV Mundo Maior.com.br. E fique com esses nossos amigos e essa grande novidade. Um abraço. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.